Oi gente, meu nome é Amanda, hoje vou contar o caso Cibele Dorsa. Antes de começar o caso de hoje, como sempre, eu gostaria de pedir que você clique no gostei agora no início do vídeo, que isso ajuda muito o canal. Então, por favor, clique no gostei, se inscreva e comente qualquer coisa, porque você sabe que isso ajuda muito o canal e você se inscrevendo, o YouTube consegue te notificar para os próximos vídeos. Outra coisa que gostaria de falar com vocês é que esse caso não é necessariamente um caso criminal, não aconteceu nenhum crime, né, envolvendo o que eu vou falar aqui, o que eu vou contar aqui pra vocês, mas ainda assim eu achei muito interessante tudo que aconteceu e por isso eu resolvi trazer aqui pro canal e eu espero que vocês gostem, tá bom? Dito isso, vamos pro vídeo. Cibele Dorsa nasceu no dia 14 de outubro de 1974 na cidade de São Paulo, né? Cidade essa que, infelizmente, 36 anos depois, ela iria também perder a sua vida. Ela que era escritora e atriz, embora nunca tivesse sido reconhecida de fato por esses trabalhos, né, por esses ofícios, até porque ela conseguiu encenar apenas 2 peças e publicar só 2 livros, né, inclusive depois da publicação do último livro, acontece que eu vou contar pra vocês, por causa disso, né, por causa dessa falta de tempo dela conseguir se firmar na profissão, ela nunca chegou a ser reconhecida de fato como escritora e atriz também, mas ela trabalhava também como modelo e essa era a profissão de fato da Cibele, né? Ela era muito conhecida e famosa nesse mundo da modelagem. Um desses livros, inclusive o último que ela chegou a publicar, foi intitulado como 5 da Manhã, onde ela retrata um grave acidente de carro que ela sofreu em 2008, aos 33 anos, né? Quando ela ainda vivia ali uma vida um tanto conturbada, cheia de excessos, como ela mesma descreve, acidente esse que inclusive tirou a vida de seu amigo que estava dirigindo o carro naquele dia, e nesse livro ela conta como aquele acidente causou ali uma mudança quase que espiritual, né, na vida dela, até porque foi um acidente extremamente grave, onde ela conseguiu sobreviver em um acidente que teoricamente ninguém sobreviveria, e ela de alguma forma ali conseguiu sobreviver, e por causa disso ela disse que aquele acidente mudou completamente a perspectiva dela referente à vida, como ela enxergava a vida, e a partir daquele momento ali ela se tornou uma outra pessoa. Alguns meses antes do lançamento desse livro, né, o 5 da Manhã, ela assumiu um relacionamento com um apresentador de TV ali na época, que tinha 26 anos, chamado Gilberto Scarpa. Relacionamento esse que foi um tanto, para não dizer muito, conturbado, já que esse mesmo apresentador era usuário de drogas e tinha ali, acredito eu, que até pela própria dependência química, algumas questões psicológicas que deveriam ter sido tratadas e não foram. O fato é que ainda assim esse relacionamento aconteceu ali uma paixão avassaladora de ambos os lados, né, embora tivesse sido conturbada por causa da questão da dependência do Gilberto, que ainda se dá a entender é que não foi um relacionamento que faltou amor ali de nenhum dos lados. Bom, depois de tudo acontecer, né, depois do primeiro fato ali acontecer, a própria Cibele disse em entrevistas que se apegou ao Gilberto, né, que se aproximou dele por ter visto seu amigo perder a vida daquela forma tão repentina anteriormente, e isso fez com que ela sentisse a necessidade de salvar uma vida, né, porque ela não pôde fazer isso com o amigo dela durante o acidente, ela sentiu a necessidade de tentar salvar alguém, por isso ela se apegou à causa do Gilberto. Ainda durante essa entrevista, ela disse que a primeira vez que havia conseguido ficar feliz depois daquele acidente foi quando ela conheceu, né, quando ela engatou ali aquele relacionamento com o Gilberto, que ele era sim o grande amor da sua vida. Bom, como eu disse a vocês, era um relacionamento extremamente conturbado. A Cibele ali vinha aos trancos e barrancos tentando curar o namorado dessa dependência química, ajudá-lo ali a se curar dessa dependência química, e isso aconteceu até a noite de 30 de janeiro de 2011, um domingo, que foi quando tudo mudou. A partir desse momento, tudo que eu relatar aqui foi o que a própria Cibele falou durante uma entrevista com a revista Caras. Como eu não quero que vocês me entendam mal, eu preciso deixar esse ponto aqui muito claro. Inclusive, o link para essa entrevista vai estar aqui na descrição, então caso vocês queiram dar uma olhada, tá tudo certo aí na descrição.
ok? Bom, alguns dias antes de tudo acontecer, em 27 de janeiro daquele ano, ou seja, 3 dias antes daquele domingo, a Cibele teve o lançamento do seu livro, às 5 da manhã, num shopping em São Paulo. E segundo ela, a partir daquele momento, o Gilberto começou a ter comportamentos um tanto estranhos, Ele já se mostrava muito triste e inseguro em relação a ela, sempre perguntando por que ela não se casava logo com ele, se ela não o amava o suficiente, falando como aquele livro ali iria mudar a vida da Cibele, o quanto ele iria proporcionar ali que ela conhecesse pessoas mais interessantes que ele, Enfim, ele estava muito inseguro com essa nova fase na vida da Cibele, e isso desde o dia 27. Só para deixar claro para vocês, a Cibele enfatiza muito durante essa entrevista que só não se casava com o Gilberto por causa da dependência química dele, e a partir do momento que ele ficasse curado disso, ela se casaria com ele no mesmo momento. Bom, pulando pro dia 30 de janeiro, no domingo, é dito que o Gilberto já estava muito agitado desde a manhã daquele dia, inclusive se fala que ele teria brigado com a irmã, jogado as roupas dela ali pela sacada do apartamento, isso porque ele estava com ciúme da Cibele, acreditando que a irmã estava dando em cima da Cibele, por causa disso acontecia uma briga ali, ele jogou as roupas da irmã pela janela, e durante ali aquela discussão, em algum momento ele tenta contra a própria vida, Ele aparentemente tenta cair ali da sacada, mas é impedido pela Cibele e pela irmã dele. Depois dessa discussão, o Gilberto teria fugido, a Cibele usa esse termo, E durante ali a fuga dele, ele teria ligado para ela, informando que ele tinha ido atrás de entorpecentes e queria utilizá-las até perder a vida. Ela então conta que ficou extremamente desesperada, ele ligou para a polícia, informando que tinha acontecido, e eles felizmente conseguem localizar o Gilberto. Eles então foram à delegacia para buscar o Gilberto, a Cibele, e acredito que a irmã dele também, pelo que dá a entender, não tenho certeza, mas aparentemente ela também teria ido. Só que lá o pai do Gilberto já teria ligado para uma clínica de reabilitação, que inclusive já estava com uma ambulância ali pronta na frente da delegacia para levá-lo até essa clínica para ele ser internado. O que acontece é que a Cibele, ao ver o namorado naquela situação, como ela mesma conta em entrevista, ao ver o namorado ser contido ali para ser levado daquele jeito, em cima de uma maca, enfim, ela fica muito aflita e diz que ele não vai para lugar nenhum, que ela é a mulher dele, que ela vai resolver e que eles vão para casa. E ela então assina um termo de responsabilidade e eles seguem em direção à casa dos dois. Lá, ela conta que ele ficou ainda mais descontrolado do que nunca. Ela diz que ela nunca viu ele daquele jeito. Eles começam a discutir ali pelo fato dele ter voltado a utilizar os entorpecentes. Inclusive se fala que ele chegou a agredi-la, que segundo a Cibele era uma coisa que ele nunca tinha feito antes. E depois de algum tempo dessa discussão, é dito que as coisas se acalmam, o Gilberto começa ali a se acalmar, as coisas parecem que tá voltando ao normal. Só que em alguns momentos depois ele sugere que a Cibele chame uma GP, já que a Cibele já teria feito isso com outro namorado, mas segundo ela nunca tinha feito isso com o Gilberto e não queria fazer. Mas como ele estava extremamente descontrolado, ela disse que faria caso ele prometesse que não utilizaria mais os entorpecentes. Ele então prometeu e eles chamaram essa moça lá para casa deles. Quando essa mulher chegou no apartamento dos dois, é dito que Gilberto ficou ainda mais nervoso e mais inquieto, andando ali para um lado e para o outro. É dito que ele não conseguiu nem falar nem com a moça, nem com a Cibele. A Cibele conta em entrevista que ela acredita que ele percebeu que estava a humilhando, já que ela não queria estar naquela situação, e quando ele percebeu que ela estava ali se sentindo mal, ele ficou mais inquieto e arrependido por estar fazendo ela passar por aquela situação. Ele então, alguns minutos depois, ainda muito desorientado, pede para que a moça que estava lá no apartamento dos dois fosse com ele até lá o lugar onde ele comprava os entorpecentes para comprar esses entorpecentes. A Cibele diz que essa mulher não vai para lugar nenhum e que nem ele vai para lugar nenhum. Ele então pede para que a Cibele vá com ele, ela também nega, diz que ele não vai e que nem ela vai para lugar nenhum, e termina ali a discussão dizendo que ela não vai mais se casar com ele nem ter filhos com ele, porque aparentemente era um sonho muito grande do Gilberto ter filhos e se casar com a Cibele. Ela disse que não vai mais fazer isso porque ela não acreditava no amor dele. Ela disse que ele não a amava o suficiente para abandonar a dependência química e por causa disso não iria se casar mais com ele. Ele então fica ainda mais descontrolado e pergunta a Cibele se aquilo ali era verdade, se ela não acreditava
no amor dele. Ela então confirma, diz que não acreditava, e ele se levanta do lugar ali onde ele estava sentado e diz que vai provar para ela o quanto ele a ama, e em questão de segundos ele corre em direção à sacada ali da sala do apartamento dos dois e cai do 7º andar. A Cibele, como já era de se esperar, né, obviamente fica extremamente desesperada, fica também em estado de choque, vai lá correndo em direção à calçada onde ele estava, né, tenta ajudá-lo, tenta socorrer ele ali, faz o que pode, liga para a ambulância, liga para a polícia. Quando a polícia chega, é dito que a Cibele chegou a ser detida, né, a moça que estava com eles dentro do apartamento não chegou a ser detida porque quando a polícia chegou, ela não estava mais lá. É dito que a Cibele chegou a ser presa e ficar um dia detida porque eles acreditavam que ela poderia ter algum envolvimento com aquele acidente, né? Mas depois de algum tempo, quando a perícia confirmou que ela não tinha nenhuma relação com o acidente, ela foi liberada. Depois do enterro do noivo, a Cibele deu várias entrevistas, inclusive tem todas aqui no YouTube, né, caso vocês queiram dar uma olhada, onde ela conta como tudo aconteceu e como ela estava se sentindo com tudo aquilo. Durante essas entrevistas, ela estava sempre aparentando estar bem, né, na medida do possível. Ela sempre estava muito forte, dizendo que estava até conseguindo se recuperar mais rápido do que achava que se recuperaria. Apesar de estar utilizando medicamentos para dormir, ela achava que estava se recuperando mais rápido do que ela esperava. Em outro momento, ela fala ali que iniciou uma peça, né, uma nova peça teatral para ocupar a mente, e as pessoas envolvidas nessa peça contam que ela estava sempre bem na medida do possível, né? Tava sempre animando ali as outras pessoas, tava sempre nos ensaios. Inclusive tem um vídeo onde ela aparece dando mensagens de apoio, né, a pessoas que estão passando por um momento difícil, ou seja, mesmo passando por tudo o que estava passando, ela ainda tinha forças para tentar ajudar as outras pessoas. E por causa disso, ninguém nunca pensou que ela pudesse fazer algo contra a sua vida, já que ela estava sempre bem ali, né, aparentemente, para as outras pessoas, forte para as outras pessoas. Mas infelizmente, ela fez. No dia 26 de março de 2011, aproximadamente 2 meses depois do falecimento do seu noivo, na madrugada de um sábado, a Cibele, que estava no mesmo apartamento que dividia com o Gilberto, foi até a mesma sacada que anteriormente havia sido palco do que aconteceu ao seu noivo e lá também caiu do 7º andar. 2 horas antes do acontecido, a Cibele escreveu a seguinte mensagem nas redes sociais, abre aspas: "Eu lamento, não consegui suportar a morte em meus braços, mas lutei até onde pude." Fecha aspas. Segundo a revista Caras, a Cibele mandou uma carta de despedida ali para a redação da revista com a intenção de que fosse publicada depois do seu falecimento, e na carta ela conta que não conseguiu suportar a perda do amor da sua vida e em seguida pede perdão aos 2 filhos que ela tinha, né, que eram um menino e uma menina, que na época eram crianças e que, pelo que eu entendi, não moravam com ela. A irmã da Cibele, né, mais tarde, depois de tudo acontecer, contou que a única coisa que ela havia percebido na Cibele foi que ela começou a se desapegar de tudo que ela tinha vínculo emocional, tudo que era dela, ela começou a doar para as pessoas. Então, cachorro que ela era muito apegada, ela doou, roupas que ela tinha ali que ela gostava muito, ela saiu dando para as pessoas, tudo que ela tinha, ela foi doando para as pessoas. Inclusive, esse é um dos sinais da depressão, né, um dos sintomas de pessoas que podem estar ali prestes a cometer algo contra a sua vida. As pessoas começam a se desfazer das suas coisas, só que na época a irmã conta que não percebeu os sinais. Outra coisa que ela também percebeu é que a Cibele, nos últimos momentos, começou a ter muitas alterações de humor, né? Em alguns momentos ela estava bem, queria sair, se arrumar, fazer cabelo, maquiagem, queria conhecer pessoas novas, queria sair de casa, mas logo em seguida, no momento seguinte, ela já desistia, não queria mais sair, não queria mais se arrumar, não queria mais falar com a irmã, não queria que a irmã ficasse perto dela, enfim, tinha muitas alterações de humor. Ainda nessa mesma entrevista, a irmã conta que na época não sabia, mas esse era alguns sinais da depressão, né, e que a Cibele deu sinais, mas ela não conseguiu enxergar a tempo. E é isso, gente, o caso de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não é exatamente um caso criminal, mas ainda assim eu achei muito interessante trazer esse caso aqui pro canal, até porque é um tipo de assunto que a gente precisa falar, que a gente combate depressão com informação. Então, se você conhece alguém que está demonstrando esses sinais, por favor, tente ajudá-lo. Se você é essa pessoa que está passando por isso, busque ajuda. Tem um centro de ajuda que fica disponível 24 horas, caso vocês queiram ligar para buscar atendimento. Ligue
ligue para esse telefone. Eu vou deixar na descrição, no comentário fixado e aqui na tela também. Você não é fraco, isso não é falta de Deus, isso é uma doença. Você está doente. Busque tratamento para sua doença, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu agradeço se você chegou até aqui. Não esquece, por favor, de clicar no gostei, se inscrever e comentar qualquer coisa. No final do vídeo eu sempre deixo uma playlist com todos os casos que eu trouxe aqui pro canal. Tem vários casos lá, então maratona se você quiser. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!